Gostaria de, nesse momento, estar convidando a todos que estão nos vendo nessa hora a estar curvando as suas cabeças, fechando os seus olhos e, nesse momento de oração, entregar as suas necessidades ao Senhor, entregar as suas alegrias, as suas frustrações, por que não? Entregar os seus sonhos àquele que é o único que pode, conhece cada coração e pode transformar e colocar essas coisas em seus devidos lugares, Deus. Papai querido, que o seu Espírito Santo envolva cada membro, cada irmão e irmã que nos assiste agora, Deus amado, em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa ministrar a esses corações que esperam uma resposta, Deus, que hoje possa vir a resposta que esses corações esperam, Deus. É o que nós desejamos, Deus, é o que nós queremos, Deus, neste momento, Deus. Toma o teu lugar de honra entre nós, Pai. Ministra aos nossos corações, Deus. Toma o teu lugar de honra entre nós, Pai. É o que nós queremos, Deus, e te agradecemos já, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Estamos iniciando mais um culto. Agradecemos ao Senhor por mais um domingo. Que você possa ir junto conosco, adorar ao Senhor, engrandecê-lo pelo que Ele é e pelo que Ele pode fazer em nossas vidas. Amém? Nós vamos iniciar esse período. Que você possa estar com o seu coração aberto para louvar ao nosso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Se você é livre, cante. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Se você sentir vontade de bater palma enquanto a gente canta, aproveite. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, luz que brilha na escuridão. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro
Ele é digno. Morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno. Maravilhosa graça. E o amor que não falha. Tomou meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Se você é livre, cante, Jesus, eu canto. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! E se você é livre, é porque Jesus existe. Amém? Não existe nenhuma outra pessoa que poderia comprar a tua liberdade e a tua vida. E Cristo fez isso por mim e por você. Você acredita nele? Eu acredito. Vocês acreditam? Amém. Glória a Deus. Vamos adorar. Eu acredito que Jesus é o Cristo. Eu acredito que Ele é o Messias. Eu acredito que Ele se fez carne, viveu, morreu, mas ressuscitou. Eu acredito que Ele foi exaltado acima de demônios, homens e anjos. Eu acredito que Ele há de vir sobre as nuvens do céu com poder e glória. Eu não sou membro de religião. Entreguei a Cristo, você entregou, declare oração. Eu acredito em Jesus. Eu conversei com Ele hoje. Ele é o meu amigo, meu Senhor, o meu Salvador. Eu acredito em Jesus. Eu conversei com Ele hoje. Ele é meu mestre, meu Senhor, o meu Salvador, Jesus. Eu acredito que Jesus é o Cristo. Eu acredito que Ele é o Messias. Eu acredito que Ele se fez carne, viveu, morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Eu acredito que Ele foi exaltado acima de homens e anjos. Eu acredito que Ele há de vir sobre as nuvens do céu com poder e glória. Eu não sou membro de religião, porque entreguei a Cristo meu corpo. Se você entregou, então declare. Eu acredito em Jesus. Eu conversei com Ele hoje. Ele é o meu amigo, meu Senhor.
Jesus. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus aí onde você está, sentado por essa verdade. Diante dessa verdade de que Cristo veio à terra, andou aqui, tocou vidas, morreu, ressuscitou e nos deixou a promessa de que um dia Ele iria voltar. Então, se você crê nisso, se você crê no que diz a palavra, que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, pode esperar, meu irmão, minha irmã, pode esperar, porque isso vai acontecer. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se cante aí na sua casa. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Quando o joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Como igreja vamos declarar todo joelho dobrará ao ouvir Jesus, nome santo. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque cremos em Ti, Pai. E esperamos, Deus, esperamos ansiosamente por esse dia em que Tu aparecerá para todos nós e virá buscar a Tua igreja, Senhor. Ah, Deus, que Tu encontre em nós, Deus, um coração segundo o Teu, Pai. Um coração esperançoso por Te ver um dia, Jesus. Muitas vezes nos apegamos tantas coisas terrenas, Pai, que nos esquecemos de almejar o que é mais importante, que é a Tua volta, Jesus. Nesta noite, Pai, nós queremos nos apegar ao que realmente importa, que é a Ti, Jesus, esperança da nossa vida, esperança da glória. E junto contigo, a esperança de que Tu virá nos buscar. Em nome de Jesus. Amém, Deus.
não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti teu eterno amor, tenho achado paz e vida pra sempre. Cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Sim, Senhor. De paz Senhor, nesta noite, nesse meu momento, coração. aquele que tem clamado por Ti, ó Deus, para que o Senhor toque os pensamentos, toque nas emoções. Jesus, Ó Pai, confiamos em Ti, nos rendemos a Ti nesse momento. Sabemos que o Senhor é presente, sabemos que o Senhor está entre nós. Continua nos tocando, Senhor. Continua fazendo o que não conseguimos. Continua, Senhor, trazendo o que precisamos, ó Pai. Nesta noite, ó Deus, toca-nos, ó Pai. Toca-nos, ó Deus. Toca-nos, Senhor. Amém, meus queridos. Que tempo bom, né? Glória a Deus. Como é bom poder passar esse momento junto com vocês, adorando a Cristo. E nós queremos abençoar a tua vida, abençoar o teu coração, pedir que as bênçãos espirituais sejam derramadas sobre cada um de vocês que estão assistindo nesse momento. Fique com o período da palavra. Meu desejo, o nosso desejo, a nossa oração é que a palavra do Senhor nessa noite ela seja como flecha que acerta o alvo bem no centro, que assim a palavra de Deus ela alcance o teu coração, que ela alcance o terreno do teu coração e que ela caia num campo limpo e fértil para que ela possa florescer em nome de Jesus. Amém? Que Jesus abençoe,
Fique na paz do Senhor, que excede todo entendimento. Fique com a graça de Jesus, que é o que nos basta. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos. Fiquem bem. Um abraço. Olá, graça e paz a todos. Bom, essa noite vou fazer os anúncios somente com as imagens aqui, tudo bem? Sua internet não caiu, você não está com problemas, você não está me vendo mesmo, tá? Eu queria, em nome da equipe pastoral, agradecer a todos os irmãos que têm se esforçado para estar em comunhão, mesmo nesse tempo de isolamento. Você que tem procurado saber sobre irmãos, perguntar sobre pedidos de oração, orado por irmãos, que Deus continue te abençoando, continue fazendo assim, incentivando outros a fazer. E eu também já gostaria de fazer isso, incentivar você que de repente ainda não tem orado por ninguém durante sua semana, não tem procurado saber como os irmãos estão. Procure fazer isso, seja o agente, né, da intercessão, da oração, da busca da comunhão. Deus te abençoe, meu irmão. Seguindo, aí, novamente, o número da conta corrente do Bradesco para dízimos e contribuições regulares, ofertas de missões. Você pode estar fazendo as suas contribuições nesta conta, tá bom? Está aí na tela. Depois, se você quiser voltar no vídeo, depois de assistir, né? Pausa aqui para você fazer a sua contribuição, anotar a agência, conta, o CNPJ, tudo bem? Assim também como o número da conta de construção, tá ok? É uma conta poupança esta, e você pode estar fazendo as ofertas para a construção do templo. Essa construção continua acontecendo, as obras continuam em andamento, estão na parte de concretagem lá na igreja. Se você é membro e de repente se interessar, pode passar lá para dar uma olhada e ver como o trabalho está acontecendo. O pastor Alexandre geralmente está lá acompanhando esta obra. Na verdade, está sempre lá acompanhando essa obra. Bom, por último, nesse momento nós vamos gastar um tempo em oração por esses pedidos que estão aí na tela. Eu vou deixar aí a imagem, vou deixar um tempinho para você orar e depois vamos encerrar com as orações, com uma oração, né? Dá uma olhadinha nesses 3 pedidos, que englobam muitas coisas, é claro, são pedidos que com certeza devem estar em nosso dia a dia de oração. Separe um tempo agora, curve sua cabeça, coloque esses pedidos diante do Senhor. Senhor Deus, queremos orar, Pai, nesse momento, pelas aquelas pessoas que estão enfermas em nossa congregação. O Senhor com certeza tem cuidado delas, Pai, e nós queremos pedir o Teu toque, Deus, sobre a vida de cada um que está enfermo nesse momento. Vem trazendo consolo, vem trazendo paz em seus corações, Deus, e nós como igreja clamamos pela cura do Senhor sobre a vida de cada um, Deus, seja irmãos acometidos por diversas enfermidades, Pai, que a mão do Senhor nesse momento, por Tua graça, venha tocar, venha ministrar, venha trazer o bálsamo do Senhor, o alívio do Senhor, Deus, a paz do Senhor e a cura que há nas Tuas mãos, Deus. Agradecemos pelo Teu sangue derramado, Deus, sobre a vida de cada um. Agradecemos pelo sacrifício da cruz que nos liberta, Deus. Então, clamamos que através desse sacrifício sejamos tocados e curados, Pai. Queremos orar também pela situação atual de nosso país, Deus. O Senhor está atento a todas as coisas, Deus. Então, continua agindo, Deus, na saúde da população, Deus. Continua curando aqueles que estão enfermos pelo Covid-19, Deus. Continua fazendo com que pessoas sejam saradas, curadas, venham passar por essa enfermidade sem muitos problemas. Nós oramos também, Pai, pelas famílias, Deus, em nome de Jesus. Vem cuidando, Deus, aquelas pessoas que estão trabalhando, ainda mais aqueles que estão mais expostos, Deus, que estão trabalhando na área da saúde, na área da segurança,
Abençoe essas pessoas para que elas venham estar guardadas pelo Teu sangue. Deus, protege-as e cuida, Deus, das famílias dentro das casas, Pai. Em nome de Jesus, cuida do emocional, do espiritual, do financeiro, Deus. Que as pessoas sejam mesmo ali, estejam tendo uma boa comunhão, Deus. Sabe, Pai, que a conversa possa acontecer, Deus, que a intercessão mútua possa acontecer, que o Senhor possa cuidar das necessidades dessas famílias, sejam quais elas aparecerem, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos ouvir um hino e estaremos hoje com o pastor Wagner na mensagem. Deus abençoe. Fonte és tua de toda bênção, vem meu canto inspirar a misericórdia tua, quer em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá nos céus, ao teu serve ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Teu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me com teu sangue, ó bom Jesus. Devedora a tua graça, cada dia em oração, teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Boa noite a todos, graça e paz. Espero que todos estejam bem e muito bem, porque é um grande desafio para mim. Pregar assim, olhando para a câmera, sem ter, né, uma multidão ali olhando, olho no olho, é um desafio muito grande. Atrás dessa câmera eu tenho uma plateia muito especial, que é o Davi Lucas e a Cris, e comumente temos compartilhado da palavra, mas assim, pregando, olhando para um celular é um desafio muito grande. Mas eu louvo a Deus mesmo por esta oportunidade. Deus tem sido muito generoso comigo, com a minha família, e creio também que tem sido com cada um de vocês. Eu queria compartilhar rapidamente um texto que está numa carta escrita por João. Eu queria muito que nesse tempo nós viéssemos a oferecer o melhor culto ao Senhor. Um culto com reverência, com seriedade
Sei que você está aí no conforto da sua casa, alguns possivelmente estarão vendo essa mensagem no trabalho, outros em outros lugares, mas é um culto ao Senhor. E todo culto prestado a Deus precisa ser excelente, porque Ele é excelente, Ele é santo. Então eu queria pedir, como eu peço para as crianças, quando eu prego para as crianças, gostaria de pedir a atenção de todos, que você aí já separasse aí o seu cantinho no sofá, que já chamasse toda a sua família. E eu também queria que você pegasse a sua Bíblia, se ainda você não pegou, queria dar esse tempo para você pegar a Bíblia, para que nós pudéssemos ler juntos e estarmos juntos nessa caminhada aí até a hora que Deus determinar para que a gente venha parar. Então, enquanto eu molho minha garganta aqui, bebo um pouquinho de água, queria convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Se você ainda não chamou, chame, grite aí pro seu vizinho, olha, vai começar o culto. Assim como alguns fazem, né? Quando tem um jogo muito importante na televisão, ou quando vai passar um filme, né, muito importante, então a gente acaba anunciando. Quando é o último capítulo daquela novela, ou novela não pode. Quer dizer, quem sou eu para dizer que não pode, né? Quem vai dizer se pode ou não pode é a mensagem, é a palavra de Deus, as escrituras. E voltando lá para 1 João, todos aí preparados? Então vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao 10 diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia do lado, por enquanto aberta, e vamos orar. Olhe comigo, feche teus olhos, inclina aí a tua cabeça e vamos orar, por favor. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por esta noite. Queremos, ó Deus, engrandecer o teu nome aqui, Senhor, nesse lugar, através dessas ferramentas que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio que temos, ó Pai, de prestarmos um culto ao Senhor, ó Deus. Queremos entregar o nosso coração, a nossa vida totalmente ao Senhor nesta hora e pedir, Deus, a Ti, ó Deus, que o Senhor venha tomar, Deus, cada mente, cada coração totalmente cativo ao Senhor nesta hora, Deus. Senhor, eu te peço, Deus, que aquele que necessita de uma palavra, aquele que necessita de um socorro presente, aquele, Deus, que tem vivido tempos de inquietações, tempos de angústia, Pai, para esses, Pai, nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, visitar de uma forma toda especial, Deus, o necessitado, Deus, e que o Senhor esteja suprindo cada necessidade, seja ela qual for, porque o Senhor sabe. Afinal de contas, Deus, Tu és Deus, é luz, e a luz resplandece em meio, Deus, à obscuridade dos nossos corações, ó Deus. Por isso eu te peço, Deus, Senhor, nos abençoa, Deus. Apesar de mim aqui, Senhor, nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Perdoa, Deus, os meus pecados, Senhor, as minhas falhas, as minhas transgressões, ó Deus. Perdoa, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja à frente de tudo aquilo que nós iremos falar, que nós iremos, Deus, ouvir, ó Pai amado, que o Senhor venha estar à frente, Pai, desse culto ao Senhor. Ele é Teu, Senhor. Estamos aqui, Deus, para glorificar o Teu nome, Deus. Então, Deus, por favor, Pai, aquilo, Deus, que
eu não puder falar aquilo, Deus, que, sabe, a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, Senhor, não alcance, que o teu Espírito Santo, Pai, vai de encontro aos corações, Deus, porque a palavra é tua, o mover é teu, Senhor. Para aqueles que não acreditam, Deus, que um culto como esse, Pai, na live não possa acontecer milagres, Deus, eu oro ao Senhor, Deus, eu te peço, Pai, sabe, que o teu Espírito Santo, Deus, venha fazer milagres, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite. Milagres, Pai, nas nossas vidas, nos nossos corações, porque Tu és soberano, Senhor. O Senhor faz aquilo que o Senhor quiser fazer, independente, Pai, do homem, das circunstâncias, Tu és Deus, Senhor. Então, Pai, seja conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bom mesmo estar aqui, trazendo essa mensagem aos irmãos. Confesso que estou com muita saudade dos irmãos, desse momento, né, presencial, de vida na vida. Mas sabemos que todas as coisas, o Senhor tem um propósito. Deus tem um controle de tudo. E sabemos que esse tempo é um tempo muito especial para aqueles que estão vivendo debaixo da luz. Uma das coisas que eu estava meditando sobre esta carta de João e perguntava, olha, por que João escreve essa carta? Uma carta tão simples, curta, simples, mas porém muito profunda, com poder de transformação sobrenatural. É interessante que Deus me lembrou que João, ao escrever essa carta, João já estava com uma idade muito avançada. A experiência, a vivência pesava muito nas escrituras aqui. Quando João ele escreve, ele não tinha, né, a tecnologia a seu favor, mas ele tinha um pedaço de papel, ele tinha uma caneta nas mãos e, acima de tudo, ele estava sendo iluminado por Deus para deixar essa carta para os leitores ali da época, para as pessoas ali da época e também para nós hoje. Então eu louvo a Deus mesmo, e perguntando ao Senhor, olha, por que João escreve, ou para que João escreve essas cartas? E a própria carta, ela vai me responder essa pergunta que eu fazia a Deus. João, ele escreve essa carta para trazer comunhão. Se a gente pegar ali no capítulo 1 do versículo 3, ele vai falar sobre a comunhão. João também escreve essa carta para que todos tenham alegria, e é uma alegria plena. Não é simplesmente uma qualquer comunhão. Nós falamos sobre comunhão na pregação passada, dessa palavra koinonia, o que ela significa. Depois você dá uma olhadinha lá, se você esqueceu, ou se você não viu, não estava no culto no domingo. E João, ele vai falar dessa comunhão sadia, essa comunhão perfeita. E também vai falar da questão da alegria plena, no capítulo 1, no versículo 4. Ele escreve para que todos tenham alegria e que essa alegria seja completa. João também escreve para que tenhamos santidade. Lá no capítulo 2, do versículo 1, ele vai falar claramente, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Santidade. E uma outra coisa que João escreve essa carta, e ao meu ver é a maior delas, é a convicção da vida eterna. Está lá no capítulo 3, do versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então, ele vai firmar toda essa questão da santidade e, através dessa carta, vai nos mostrar que temos a vida eterna. Mas é interessante que quando João escreve essa carta, logo no começo a gente percebe que João estava muito preocupado com algumas mentiras que estavam sendo inseridas no meio de uma comunidade, no meio daquela comunidade. E João sabia o risco que aquela comunidade corria, o risco deles abandonarem a fé, o risco de uma comunhão se tornar uma comunhão doentia, uma comunhão baseada no intelecto, nas forças. E quando isso acontece, a gente percebe claramente que o resultado final é muito trágico, é muito sofredor. Então João entendia que para existir uma comunhão sadia, somente através da iluminação do Espírito Santo. Uma comunhão sadia, ela só existe através do poder, do mover de Deus.
E uma das coisas que mais me chamaram a atenção é que a ênfase que ele dá nessa carta é diferente da ênfase que ele deu quando ele escreve o seu evangelho. No evangelho, a ênfase era produzir fé ao coração do povo. Se a gente olhar lá em João, não precisa abrir, no capítulo 20, do versículo 31, ele vai dizer assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Já quando ele escreve essa epístola, ele escreve para confirmar a fé. Lembrando que em João, no Evangelho de João, ele escreve querendo produzir fé. E agora na carta ele escreve para confirmar a fé do coração do povo. Além de lembrá-los sobre a convicção da vida eterna, que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 13. Ele diz assim: essas coisas vos escrevi para que saibais que tem a vida eterna. Então, João, ele vai nos trazer, a partir desta carta, a base para que nós viéssemos a fazer uma autoavaliação da conduta das nossas próprias vidas. Então, quando eu olho para a carta de João, eu faço uma autoavaliação, porque ele me traz uma base para que eu venha saber se eu tenho vivido uma vida certa ou uma vida errada. Se eu vivo nos caminhos da luz ou se eu tenho procurado viver nos caminhos de treva. João também traz uma base de como viver uma comunhão sadia a partir da verdade de Deus que é luz. É interessante que quando ele fala que Deus é luz, eu consigo ver aqui através desse trecho que a gente leu, que Deus é luz, Deus é verdadeiramente verdade, Deus é a verdade. Então, por que João ele quer confirmar essa verdade, a fé ao coração de um povo que já havia ouvido sobre Jesus? Por causa das heresias, por causa das falsas verdades que estavam sendo embutidas de forma sutil ou não no seio dessa comunidade. E que tipo de heresias, ou que tipo de mentiras eram essas? A partir dessa epístola nós vamos avaliar tudo isso. Por causa dessas heresias que estavam sendo inseridas no meio da igreja, e uma delas partia de uma seita muito conhecida no primeiro século, chamada gnosticismo. Essa palavra gnosticismo vem da raiz da palavra gnose no grego, que significa conhecimento. Esses homens eram homens que se titulavam super espirituais. A gente vai perceber que João chama essa seita de anticristo, lá no capítulo 18, na mesma carta, capítulo 18, versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Então, uma das primeiras heresias que João procura combater era que alguns daqueles homens diziam ser iluminados, porque segundo essa seita, eles estavam intelectualmente capacitados, espiritualmente amadurecidos. Sendo assim, o pecado não podia interferir na sua espiritualidade, porque eles achavam que eles podiam fazer o que eles quisessem com a matéria, com o corpo, porque aquilo que eles fizessem com o corpo não iria afetar na sua espiritualidade ou no seu relacionamento com Deus. Então era mais ou menos isso. Eles se achavam espirituais, se achavam iluminados, separavam isso, deixavam essa espiritualidade de um lado, e do outro lado, a carne, o corpo, eles podiam fazer o que quisesse, ou seja, eles poderiam adulterar, eles poderiam viver na prática da mentira, eles poderiam alimentar a carne, alimentar aquilo que o mundo pregava, aquilo que o mundo oferecia. Eles achavam que essa prática de pecado não iria interferir na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Deus. Então João, ele começa no versículo 5 dizendo assim, não é dessa forma. Então ele começa a trazer ali o seu público-alvo. O versículo 5 diz assim, olha, a mensagem, versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, olha, a mensagem que nós ouvimos do nosso Mestre Jesus. Aquilo que nós vimos Jesus fazer, o testemunho vivo de Jesus na terra.
tudo isso que nós presenciamos, que nós vimos, é isso que nós temos que anunciar, é isso que nós temos que viver. É interessante que ontem eu estava dando manutenção em um comércio e ali havia alguns rapazes e ali eles estavam conversando sobre diversas coisas e eu ali arrumando, estava ouvindo eles falarem. E um deles falou assim, o melhor dessa terra é pegarmos várias mulheres, porque Deus nos deu esse direito. E aí eu olhei e falei assim, não, Deus não deu esse direito não, porque a palavra de Deus, a mensagem de Deus, que foi escrita para nós meditarmos, diz que Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem ficasse só e criou o quê? Uma mulher, não várias. E aí eu pude falar isso para eles. E quando eu falava isso para eles, claramente eu percebia que eles pararam no tempo e começaram a refletir sobre a verdadeira verdade. Então João está dizendo assim, olha, a mensagem, esse substantivo está no singular, ou seja, não existe uma outra mensagem, não existe uma outra direção. É única. Essa mensagem é única, é a única verdade. Então, a promessa foi dada, a vida de Jesus vivida na prática, que dele nós temos. E isso vos anunciamos. Então ele diz assim, olha, a mensagem que da parte dele nós temos ouvido, ouvir, o verbo está no perfeito do indicativo. E o que isso significa hoje na prática para nós? Significa que foi uma ação de Jesus, uma ação que acabou lá no passado, mas o resultado dessa ação, para os que ouvem, é andar na luz, é andar na verdade. Então João está dizendo assim, olha, não dê ouvidos a essas mentiras. A verdade é que Deus é luz, é que Deus é santo, que Deus é perfeito, que não há treva nenhuma em Deus. Olha, se Deus é santo, então também nós precisamos ser santos. Lembra de 1 Pedro? Quando ele diz assim, olha, sede santo, porque eu sou, Jesus, né, diz isso através de Pedro, olha, sede santos porque eu sou santo. Então João está falando assim, olha, nós servimos a um Deus, reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida, e essa prática de vida precisa também ser santa. Então João está dizendo assim, não dê ouvidos a essa mentira. Então ele diz assim, olha, ouvir, que significa perceber o sentido dessa verdade, aprender a viver pela audição da verdade. E isso é tão forte, quando nós percebemos o apóstolo Paulo escrevendo lá para os Romanos, lá no capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, consequentemente, a fé, ela vem de ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a mensagem, ouvir a verdade, ou melhor dizendo, ouvir a única mensagem, ouvir a única verdade, mediante a palavra de Cristo. É algo que fica também mais evidente quando olhamos para aquele cego Bartimeu, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 47, o texto diz assim, quando o cego ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um cego que não conseguia ver, porque era cego, não é verdade? Mas ele ouviu. E ele permitiu que essa palavra, essa mensagem caísse no coração dele. Ele creu, ele acreditou. E ele acreditando, ele conseguiu enxergar. Saiu das trevas, da visão das trevas, para a luz. E é muito interessante a gente parar um pouco para pensar nessa luta de João contra as mentiras que estavam sendo inseridas no meio de uma comunidade. E hoje em dia não é diferente. Somos bombardeados, irmãos, com tantas e tantas inverdades. Mas, se estivermos com a base nas Escrituras, na única mensagem, com certeza nós iremos perceber o que é verdade, o que é mentira, o que é luz e o que é trevas. É interessante que ele enfatiza, olha, Deus é luz, plenamente santo,
E essa verdade nos leva a uma tranquilidade nos dias de hoje. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos de inquietações, de medo, de angústia com essa pandemia. E é muito interessante, eu fiquei pensando, olha, Deus é luz. E qual é a consequência que isso traz nas nossas vidas se Ele é luz? Uma das características que a luz ela faz é guiar. A luz, ela nos guia. Quem vive debaixo da luz não se perde. Quem vive na luz não se sente perdido. Sabe? Aquelas pessoas que não sabem para onde vai, não sabem qual é a decisão a tomar. Quem vive na dependência do Senhor espera o momento certo e a hora certa para tomar uma atitude, para escolher um caminho. Porque sabe que no momento certo a luz vai guiar. Lembro agora do Salmo 23, que a ideia ali do Salmo é exatamente essa. É o pastor que guia, é o pastor que aponta o caminho, é o pastor que leva as ovelhas até lugares seguros. Então, num momento como esse, irmãos, pense nisso. Nós temos um Senhor, e Ele é o Senhor da nossa vida, e Ele vai nos guiar. Uma das outras características também da luz é iluminar. E ela se torna algo tão assim, esperançoso. Eu fico tão feliz quando eu parei para pensar e falei assim, olha, é o Senhor que ilumina o meu coração. Mas ao mesmo tempo é algo preocupante, constrangedor e até vergonhoso, porque essa luz que ela ilumina é uma luz que vai mostrar que muitas vezes tem áreas das nossas vidas que estão em trevas. Porque uma das características da luz é iluminar. Mas quem anda na luz não vive tropeçando. Pode até tropeçar, mas não vive tropeçando. Porque a luz, ela vai mostrar o caminho. Ela vai mostrar as pedras. Ela vai mostrar os obstáculos. Ela vai mostrar também trevas no nosso coração. E é aí que nós precisamos entender o que faremos quando a luz brilhar em meio às trevas dos nossos corações, em meio a algumas áreas obscuras das nossas vidas. Uma outra característica que a luz ela faz é aquecer. Aquecer é o sentido de acolhimento, né? É o sentido da presença do Pai ali, num momento muitas vezes de dor, num momento de incertezas, num momento de frieza espiritual. Nós temos o Senhor que aquece o nosso coração e nos traz de volta, sabe, para o fervor do fogo do Espírito Santo. Uma outra característica, fico pensando nisso, é a proteção. A luz tem uma característica de proteger. Tanto é que quando a gente vê filmes, né, que as pessoas estão na floresta, ou algum talvez de vocês já tenham passado por isso, está num lugar escuro, o que você faz? Você acende algo para afastar, né, os animais de perto de você. E é interessante que João ele fala tudo isso e tem uma palavrinha que é sensacional, que é uma consequência, o resultado. Anunciamos. Anunciamos, fazer conhecido, é uma ação contínua, algo que é impulsionado pela vida de Cristo, algo que é impulsionado por essa luz que brilha e que nos leva ao caminho de anunciar, de pregar o Evangelho através de palavras e principalmente através do testemunho. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Esse não é um não absoluto, ou seja, não há uma mancha sequer na pessoa de Deus, no caráter de Deus. Deus é luz. E nessa carta de 1 João, o próprio apóstolo ele lança dois fundamentos muito forte para nós. O primeiro mandamento é esse, que Deus é luz. E o outro fundamento é que Deus é amor. Então Deus é luz e Deus é amor. João faz um resumo de tudo aquilo que ele viu e ouviu de Jesus através dessa convicção, através dessa frase, olha, Deus é luz e nele não há trevas. Olha, tudo aquilo que eu vi de Deus, tudo aquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu presenciei, eu cheguei numa conclusão, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então quem anda na luz
precisa andar na luz. Não tem como você andar na luz e andar nas trevas. É isso que João está querendo passar para aquela comunidade. No versículo 6, João começa a combater falsas verdades que estavam colocando a fé do povo em dúvida. A segunda heresia ou a segunda mentira que estava sendo inserida e que ele procura combater era a heresia que eles diziam que era possível andar com Deus e permanecer nas práticas das trevas. Vamos ler o versículo 6, por favor? Se dissermos, olha só, que mantemos comunhão com Deus, com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É muito interessante a gente parar para perguntar assim, olha, o que significa trevas? Olha, se dissermos que nós temos comunhão com Deus, se colocamos uma Bíblia debaixo do braço, se participamos de célula durante a semana, se não faltamos a um culto, quando tem reunião de oração, lá estamos, olha, temos a nossa devocional todos os dias, olha, se dissermos da boca, olha, que temos comunhão com Ele, mas nós andamos em trevas, olha só que palavra dura daquele apóstolo que estava vivendo os seus últimos momentos de vida e que estava com um coração tão amoroso, mas ao mesmo tempo ele usa uma palavra tão dura. Ele diz assim, olha, para esses que dizem que são alguma coisa, mas que não vivem na prática, olha, eles são mentirosos. Já pensou alguém dizer assim, olha, você é mentiroso, porque você tem querido mostrar uma coisa para os outros que você não é. Você tem esquecido que esse Deus é um Deus de luz, que os olhos dele estão em todos os lugares, que ele conhece o desejo do nosso coração antes mesmo da gente desejar. Ele conhece a palavra antes mesmo dela sair da nossa boca. Então, olha, para aqueles que dizem, que andam, que têm comunhão, que mantêm comunhão com ele, manter comunhão é andar lado a lado. É andar ali, ó, de mãos dadas junto com o Mestre. E anda nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele contrasta aqui, interessante, trevas não com luz, mas trevas com verdade. E o que é trevas? Olha, segundo o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 5, do versículo 3 ao 11, ele diz assim, olha que interessante, entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza e nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos, ou seja, não são próprias para aqueles que andam na luz. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém, olha só, os engane, é o que João está falando. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, que vivem em trevas. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Porque olha só agora, outrora eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, toda a justiça e toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue dar um glória a Deus aí, meu irmão? Então, trevas, é isso que significa para o apóstolo Paulo. Segundo os gnósticos, o pecado não trazia impacto no relacionamento com Deus. E João vai nos lembrar das obras de Caim, que já foi pregada no último culto, que eu trouxe a mensagem para vocês de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e não vou repetir. Pense no que Caim fez. Pense nas motivações no coração de Caim. No versículo 6 ainda,
Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, João vai nos lembrar muito bem de algumas coisas, e o apóstolo Paulo em 2 Coríntios também vai nos lembrar. Olha só o que o texto diz: não se ponham em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comunhão a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter luz com as trevas? Então o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que não existe comunhão entre luz e trevas. É impossível agradar dois senhores. Vivemos em um mundo, meu irmão, muito sentimentalista, onde primeiro sentimos e depois pensamos, onde as emoções têm prevalecido em cima da verdade, da mensagem. Então vou citar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho mansidão. O sangue corre na minha veia. E aí, o meu vizinho me tira do sério e eu vou lá e quebro o pau com o meu vizinho, xingo ele de tudo quanto é nome. E aí alguém vem aqui me confrontar com a palavra, e aí a pessoa fala assim: olha, mas eu não sou santo, né? Olha, eu não sou perfeito, corre sangue na minha veia, tal. Deus me entende. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo deixou bem claro: ou você anda na luz, ou você procura andar na luz, ou você procura obedecer, ou então você procura andar nas trevas. Não tem como agradar dois senhores. Não tem como você estar com um pé nas trevas e um pé na luz. Não tem como você dar um bom testemunho um dia e no outro dia dar um mau testemunho. Não tem como você ser uma pessoa dentro da sua casa e na igreja ser uma outra pessoa. Versículo 6, ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas. Andar, esse verbo andar, significa permanecer nas trevas. A ideia, quando ele diz assim, andar nas trevas, não é aqueles que andam na luz e pecam como um acidente e se arrependem, mas aqueles que dizem que andam com Deus, mas têm prazer no pecado, têm prazer em viver tempos de treva. O pecado é habitual na vida deles. Trevas, para João, são aqueles que têm prazer nas coisas do mundo e não têm prazer na verdade. Trevas, para João, são aquelas pessoas que não sentem alegria, que não sentem prazer de estar no meio dos irmãos, mas sente prazer quando está lá no mundo conversando com seus amigos, ouvindo piadas indecentes, mas que sente prazer, sabe, em estar em ambientes que não glorificam e nunca vão glorificar o nome de Deus. Andar em caminhos de trevas significa o que é que você tem colocado como prioridade na sua vida. Essa carta, ela vai nos trazer uma reflexão de como nós temos vivido essa vida, qual tem sido a nossa conduta em relação à verdade, em relação à mensagem. Se tem um texto, irmãos, que é um texto muito triste, quando eu estava meditando, quando eu estava olhando para a carta de 1 João, é um texto que foi escrito pelo próprio João, lá no seu Evangelho. João, capítulo 3, versículo 19. Olha o que o texto diz. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo. Jesus, ele veio ao mundo. Jesus perfeito, amoroso. Eu fico imaginando Jesus andando e a presença do Deus vivo, encarnado, no coração daquelas pessoas que estavam ali ao lado dele. Fico imaginando Cristo olhando com um olhar de amor para uma prostituta, com um olhar de misericórdia para um cego, para um paralítico. Eu fico imaginando Cristo que veio ao mundo, como que deveria ser ali aquele ambiente, irmão. Você consegue imaginar comigo? Você consegue enxergar Cristo ao teu lado? Mas o texto de João, capítulo 3, vai dizer que
a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Existe sim, irmãos, pessoas que preferem andar nas trevas, pessoas que não querem viver com Deus, não querem se submeter ao seu senhorio, não querem reconhecer que Deus é o dono da vida delas. Talvez exista no meu coração ou no seu coração nessa noite, meus irmãos, algumas áreas obscuras no nosso coração que precisamos permitir que a luz brilhe. Talvez, espero que você não seja daquelas pessoas que estão vivendo dias de preferências de trevas, dias de inveja, de cobiça, de ciúmes, de murmuração. Espero que vocês não sejam aquelas pessoas que, ao ver a luz, fecham as cortinas do seu coração, como essa aqui, fecham as cortinas do seu coração para que a luz não brilhe em determinadas áreas da tua vida. Esse tipo de pessoas são pessoas que têm a confissão certa, até viu a luz, mas práticas erradas. Não praticar a verdade tem a ver com uma comunhão, irmão, doentia, mentirosa com Deus e para com o próximo. Irmão, você já assistiu um filme na claridade? Você não consegue ver direito o filme. E aí o que você faz? Você fecha as cortinas para que a luz não entre. E aí você consiga ver o filme. Eu espero que você não seja esse tipo de pessoa que tem fechado as cortinas do seu coração para que a luz não brilhe em meio às trevas. Irmãos, se Deus me trouxe essa palavra hoje para trazer para vocês, primeiramente para mim, é claro, é porque com certeza existem áreas obscuras dentro dos nossos corações, nas nossas vidas, que o Senhor quer, deseja que essa luz brilhe, para que você seja completamente liberto e desfrute não só de uma verdadeira comunhão, mas desfrute de uma plena alegria. Por isso, o tema da mensagem hoje, meu irmão, é uma vivência bíblica sadia. Traz luz à escuridão de uma comunhão doentia. Vou repetir. Uma vivência bíblica sadia, uma vivência bíblica na prática, no conhecimento e na prática. Ela vai trazer luz ao seu coração e ao meu coração, para que nós venhamos a viver uma comunhão sadia. Porque a luz precisa brilhar em meio à escuridão. Então, uma vivência bíblica sadia traz luz à escuridão de uma comunhão doentia. Irmão, deixa a luz brilhar. Olha, fale para o irmão que está do seu lado. Se não tiver ninguém do seu lado, fale para você mesmo em voz alta. Olha, a luz precisa brilhar. Repita comigo, a luz precisa brilhar. E não é porque ela precisa brilhar porque Deus está independente. Não, Deus não depende de nada. A luz precisa brilhar para que nós venhamos a desfrutar do melhor dessa terra. Quem anda na luz dá fruto de arrependimento, irmão. Quem anda na luz se quebranta diante do Deus que é soberano. João destrói aquela tese que é possível viver uma vida dupla. Não existe isso. Não existe agradar a dois senhores. Não tem como. Ou você é luz, ou você tem vivido nas trevas. Quem é você quando ninguém está te vendo? Qual é o desejo que tem permeado o seu coração e a sua mente? Como é que você tem vivido diante do teu próximo, diante desse Deus que é luz? É interessante que o versículo 6, João começa a combater essa mentira. Se andarmos nas trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. No versículo 7, ele dá a resposta, ele dá a solução, ele mostra o caminho de como nós devemos viver. Vamos ler comigo o versículo 7? Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão. Olha só, se porém andarmos na luz, se permitirmos essa luz em nós, como ele está na luz. Olha, se vivermos uma vida santa como ele é santo, melhor dizendo, se procurarmos viver uma vida santa como ele é santa, mantemos, uma afirmação, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Filho, nos purifica de todo o pecado. João dá a resposta de como viver uma vida na luz, como viver uma vida no caminho da verdade. João vai nos mostrar duas bases através desse versículo, dois benefícios fundamentais para uma vida de comunhão sadia, partindo de um andar na verdade, na luz. Para ter comunhão com Deus, irmãos, é preciso andar na luz. É o que João está dizendo, em toda a sua carta de uma forma resumida. Então, ele nos dá dois benefícios. O primeiro deles, olha só, o benefício de você andar na luz, em comunhão com ele, é esse. É o resultado. Comunhão uns com os outros, é automático. Perceba que ele não diz que se você andar na luz, você tem comunhão com Deus. Mas João diz que se você andar na luz, você vai ter comunhão com os outros, com o seu próximo. Porque a evidência, o resultado de andarmos com Deus é mantermos comunhão com os outros. Parece ser fácil. Olha, você anda com Deus. Uma igreja que anda com Deus, uma igreja que tem vivido a verdade, automaticamente, o resultado dessa evidência de andar com Deus é a comunhão, é o amor uns com os outros. Desde que andamos na luz, vamos amar, estar perto dos irmãos. Quem vive a comunhão saudável participa do cuidado mútuo. Por exemplo, num tempo como esse, os pastores não precisam pedir, às vezes até implorar para que você ligue para um irmão ou ligue para o outro. Num tempo que a gente está vivendo como esse, não agora, porque cada um está confinado na sua casa, mas os pastores ou o líder não precisa implorar para que você dê carona para alguém, para que você dê o melhor para o outro. Não precisa, por quê? Porque se você anda na luz, se você anda na verdade, a evidência é essa. Por isso que quando eu li e leio essa carta, ela me confronta e ela me leva a pensar se eu tenho vivido essa vida na luz ou se eu tenho vivido essa vida nas trevas, mesmo sendo crente, mesmo fazendo uma confissão de fé que Jesus é o meu Senhor. Quem vive a comunhão saudável participa do cuidado mútuo, tem relações de afeto um com o outro. As riquezas, elas circulam, a prosperidade, ela vem, porque saberão que tudo é para ser partilhado e não retido, e não em benefício próprio, mas que não haja necessidade na comunidade de fé. É por isso que acontece o mover em Atos capítulo 2, porque eles andavam juntos na doutrina dos apóstolos, um só pensamento, ou seja, eles viviam na luz, eles viviam na base da verdade. Quem vive na luz, quem vive baseado ali na verdade, a evidência é amar o próximo. Quem anda lado a lado com Deus, irmão, com certeza, sempre vai pensar no próximo, primeiramente em pensar em você. A medida de comunhão de uma pessoa com Deus está relacionada com a forma que se relaciona com o seu semelhante. Essa é uma frase que eu queria deixar para vocês. Vou repetir. A medida de comunhão de uma pessoa com Deus está relacionada com a forma que se relaciona com o seu semelhante. Então, o primeiro benefício
de você viver na luz segundo, existe outros, mas aqui, segundo a carta, é a comunhão com os outros. O segundo é nos purificar. Olha lá o texto, versículo 7, segunda parte. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem anda na luz é purificado, meu irmão. O verbo no presente do indicativo significa que o sangue de Cristo, que o sangue de Jesus continua hoje, nos dias de hoje, nos limpando. O sacrifício de Cristo é visto não apenas como algo que apaga o pecado passado, mas sim como algo que santifica o homem dia a dia, porque a santificação é um processo constante e, consequentemente, o sangue de Jesus Cristo deveria estar sempre desenvolvendo um processo purificador na vida do indivíduo que anda na luz. Por isso, meu irmão, não feche as cortinas no seu coração para que essa luz brilhe. Deixe a luz brilhar, porque essa luz vai te trazer santidade. Essa luz vai mostrar qual é o caminho que você precisa seguir. Quais são os acertos que você precisa fazer. Já falando em acerto, qual é o acerto que você precisa fazer? Irmãos, quem anda na luz perdoa. Quem anda na luz ama. Quem anda na luz sacrifica o seu próprio eu. Quem anda na luz procura se acertar. Lembra da palavra andar? Quem anda na luz não é que é perfeito, não é que é santo. Quem anda na luz vai pecar, mas quando pecar, a luz vai estar lhe mostrando o seu pecado. E uma das evidências também que a luz traz é o arrependimento. A terceira heresia está no versículo 8, eu já queria emendar com o versículo 10 também, para a gente ganhar um pouco de tempo. Então o texto diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que temos cometido pecado, que não temos, cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso é muito importante, esses dois versículos. Não temos pecado nenhum segundo aquilo que eles diziam. Lembra? Olha, a matéria é má, então eu posso fazer do meu corpo o que eu bem entender. Então eles achavam que eles não tinham pecado e estava influenciando as pessoas ali da época a essa mentira. Andar na luz não significa estar livre do pecado. Andar na luz significa estar livre do seu jugo, livre do seu domínio. É importante entender essa realidade e assumir que sim, que temos pecado. Assumir sim que temos falhado com Deus, falhado com o próximo. Essa verdade que João confronta os hereges ou os falsos profetas ou aqueles que falavam mentira da época é muito forte. É bem possível que essa verdade sirva hoje para mim e para você, no momento atual da nossa vida. É quando, muitas vezes, nos colocamos numa posição superior àquela que, de fato, temos. Se é que temos, né? Quando nos colocamos numa posição superior, nós achamos que temos direitos, nos sentimos injustiçados por várias coisas. Olha, aquilo que a pessoa fez comigo, olha, isso é uma injustiça. Eu vou lá e vou fazer, e vou lá e vou colocar na justiça, vou fazer e acontecer. Não estou dizendo que você não deva colocar alguma causa aí na justiça, não é isso que eu estou querendo dizer, tá bom, irmãos? Mas a ideia aqui é quando você se sente, sabe, numa posição superior e exige os seus direitos. É quando colocamos uma posição superior à dos outros. É quando apontamos o dedo para as pessoas, quando julgamos. É bem sutil, né? É bem sutil, mas é. Às vezes nos colocamos numa posição que nós não temos pecado, nós somos super. Quem tem pecado é aquele que está na nossa frente.
que é pecador. Eu não vou ouvir aquele cara ali porque ele é pecador. Olha, aquela pessoa que ministra o louvor, ela é pecadora e quando ela sobe lá eu fecho meu coração. Mas quem é você? Nós estamos tudo no mesmo barco, carecendo da graça e do poder de Deus. Quando nos colocamos numa posição superior, nós julgamos as pessoas. Quando nos colocamos numa posição que nós achamos que o nosso pecado é pequenininho, mas o pecado dos outros é grande, a gente julga, mata as pessoas. Lembra de Caim? Quando não agimos com misericórdia, nos colocamos numa posição de quem não tem pecado, irmãos. Porque, irmãos, se a luz tem brilhado diariamente na minha vida, eu vou perceber que eu careço dessa misericórdia a cada manhã. E graças a Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na minha vida. Porque se elas não se renovassem, irmãos, eu estaria perdido. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor me resgatou do mundo das trevas e me trouxe para o reino da luz. O Senhor me mostrou a vida que eu estava vivendo em pecado, cegueira espiritual. Eu vivia na mentira, achando que estava fazendo a verdade, achando que estava vivendo a verdade. Mas quando essa luz brilhou, irmão, quando essa luz brilhou na minha vida e na sua vida, eu e você, nós percebemos que nós não somos nada, não merecemos nada, porque tudo que temos é graça do Senhor. Só que muitas vezes alguns se colocam na posição dos hereges, acham que não tem pecado e tem o direito de acusar, tem o direito de não agir com misericórdia. Irmãos, eu recebo a misericórdia de Deus a todo momento na minha vida. Quando escolhemos, irmãos, não perdoar, nos colocamos numa posição superior aos outros. Quem sou eu para não perdoar alguém? João, no capítulo 2, vai falar: filhinhos, se vocês pecarem, nós temos um advogado. É assim também na vida do nosso irmão que fizer algo contra nós. Nós devemos perdoar, nós devemos amar essa pessoa, mas amar de verdade, irmão, não amar da boca para fora. Porque se dissermos que andamos com Deus, mas vivemos nas trevas, temos atitudes de trevas, e o ódio, a falta de perdão, os ciúmes, a inveja, a idolatria, a imoralidade, são indícios de trevas. Quando nos permitimos a sentir ódio, raiva de pessoas, são uma característica de quem está andando nas trevas. João, capítulo 8, versículos 7 e 10, vai nos mostrar uma história que mexe muito comigo. Toda vez que alguém faz alguma coisa contra a minha vida, eu lembro desse texto. Eu queria lembrá-los nessa noite. João, capítulo 8, versículos 7 ao 9. Abre sua Bíblia aí. João, capítulo 8, versículos 7 ao 9 diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Irmãos, que texto lindo. Os fariseus se achavam maioral. Pegou a mulher num ato de adultério junto com um homem, mas eles só trouxeram a mulher até Jesus. E a lei dizia que uma mulher pega no adultério precisava ser apedrejada até a morte. Jesus, sábio, maravilhoso, diz assim: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que os mais velhos foram primeiro. Irmãos, quem é que não tem pecado? Quem é que não tem pecado? Por isso que precisamos amar uns aos outros, precisamos viver uma vida de afeto uns com os outros, entender as pessoas, amá-las. Uma das evidências de quem anda na luz é isso.
é ser humilde, pobres de espírito. Mateus capítulo 5, quando Jesus vai no Sermão do Monte, um dos caminhos que ele aponta para uma alegria, uma felicidade plena, a bem-aventurança é, olha, Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque esses pobres de espírito, eles olham para dentro de si. E a palavra aqui, pobre de espírito, ela tem muito a ver com mendigo. É aquele que não tem nada para dar para ninguém. É aquele que reconhece que não é nada. É aquele que reconhece que não pode fazer nada. É aquele que reconhece que precisa de algo. Precisa de algo para mudar de vida. Precisa de algo para ser transformado. Depois no versículo 4 do mesmo capítulo 5, ele diz assim, olha, bem-aventurados são os que choram. Os pobres de espírito, que olham para dentro de si, que choram. Mas esse choro é aquele choro desesperador de uma mãe que perde um filho. Não é um choro qualquer. É um choro de desesperado, dizendo assim, Senhor, tem misericórdia na minha vida. Porque eu reconheço a minha miséria, a minha pobreza. E aí o texto diz que aqueles que choram, eles serão bem-aventurados porque serão consolados. Andar na luz tem a ver com reconhecimento de pecado. Tem a ver com quebrantamento. Tem a ver com o reconhecimento de quem é Deus. E quem sou eu diante dele. Quem é você diante dele. Uma igreja, irmãos, onde não há confissão de pecados. É uma igreja que engana e que é enganada. Olha lá o texto. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Uma pessoa que vive nessa prática, ela é enganada e engana os outros também. Uma comunidade assim, ela até professa verdades, mas as suas práticas, as suas atitudes são de trevas. São compostas por alguns que falam, mas têm dificuldade de praticar, de viver essa verdade. Estão muito mais preocupados com a aparência do que os outros vão pensar de mim e assim gerando uma comunhão doentia no meio de uma comunidade. São pessoas que se cumprimentam, mas não se toleram, não se suportam. É uma relação que parece mais uma bomba relógio, a qualquer momento pode explodir. Mas o Senhor, expulsei demônios em teu nome. Eu era líder da célula, eu era pastor da igreja, eu era o ministro do louvor. Olha, eu era o irmão que colocava as mãos nas pessoas e os demônios saíam. Eu fazia e acontecia, Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 22, 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastes de mim vocês que praticam o mal. Nunca conheci vocês, porque o coração daqueles que vivem essa mentira, coração de trevas. E no versículo 9, ele vai apontar o caminho do erro desses dois versículos, do 8 e do 10. Mas, olha o texto, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, esse versículo nunca, na minha opinião, nunca essa verdade fez tanto sentido para os tempos atuais. A confissão, o arrependimento, a confissão, ela traz cura, irmão. Ela não só traz cura espiritual, mas ela traz cura física também. Eu não sei, mas tem algumas enfermidades
que nós somos assolados por causa do pecado. Lembrando, não estou dizendo que todas as enfermidades, não. Estou dizendo que algumas enfermidades possivelmente acontecem nas nossas vidas por causa do pecado. E quando aprendemos essa prática da confissão, essa prática do arrependimento, que é o resultado de quem anda na luz, que anda na verdade, quando aprendemos isso, o próprio texto nos ensina que nós somos curados, sarados. Essa verdade, ela é tão profunda nos dias de hoje, que se a nação se arrepender dos seus pecados e clamar a Deus, Ele virá e vai sarar essa nação e vai sarar essa terra. Mas isso tem que partir de quem? De mim. Eu preciso permitir que essa luz brilhe ao meu coração, e a consequência disso é a confissão. A confissão, ela traz libertação. Muitos estão sendo oprimidos, famílias sendo oprimidas, janelas, brechas sendo abertas, porque as pessoas têm vivido em práticas de treva. E quando vivemos em prática de treva, nós damos legalidade para o inimigo bagunçar não só a minha vida, mas a vida de todos os meus familiares. João aqui, ele dá um antídoto, ele mostra a solução, ele dá o caminho para aquelas pessoas, dizendo assim: olha, precisa haver confissão, porque se vocês confessarem o pecado de vocês, Ele é fiel, Deus é fiel, não pode negar a si mesmo, é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, não é algumas, não, é toda injustiça. A confissão, ela gera salvação. Se você nessa noite, que está assistindo esse vídeo, que está assistindo esse culto maravilhoso, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não se deparou com a verdadeira luz, se você tem vivido momentos de obscuridade, se você tem se sentido perdido, você já deve ter tentado várias coisas na vida. Você que ainda não aceitou Jesus, eu queria que você pensasse comigo. Tantas oportunidades você deu na vida. Eu queria convidar você nessa noite a dar uma oportunidade para Jesus. Eu queria dar uma oportunidade para que você permitisse que essa luz brilhasse sobre a tua vida. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Se você está assistindo esse vídeo, meu irmão, não é por acaso. Se você está assistindo esse vídeo, meu amigo, e você não aceitou Jesus ainda, eu queria convidar você a entregar sua vida hoje para Cristo. O Senhor está mostrando para você qual é o caminho a seguir. O Senhor quer libertar algumas coisas na sua vida. Libertar no sentido de mostrar um outro caminho, uma outra direção. Se você reconhece que tem coisas na sua vida que você precisa mudar, meu amigo, eu queria convidar você a entregar sua vida ao Senhor hoje. Porque Deus é bom, Deus é luz, e Ele quer resplandecer a sua glória sobre a tua vida. Ele quer salvar você, Ele quer salvar a sua família de tudo aquilo que tem acontecido, que tem destruído o seu lar, que tem destruído os teus sonhos. Queria convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Queria convidar você a dizer para alguém: olha, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero que essa luz brilhe, porque eu tenho vivido momentos de trevas, momentos de angústia profunda. A vida já não faz mais sentido. Quero dizer para você que o Senhor, Ele vai fazer todo sentido na sua vida. Se você não se importa mais com a sua vida, então entrega a sua vida para quem se importa com ela. Jesus se importa com a tua vida. Jesus, Ele não só se importa com a tua vida, mas Ele entregou a vida dEle por causa da sua vida. E Ele quer mudar a tua história no dia de hoje. Ele quer mudar a tua história nesta noite. E para você, meu irmão,
Para você que de repente está assistindo esse vídeo, que já professou a fé em Cristo e está vivendo vidas, sabe, difíceis. Vidas de desânimo, superficialidade. Queria convidar você a abrir as cortinas do seu coração nessa noite, para que a luz do Senhor venha brilhar e para que você venha colocar tudo diante de Deus e fazer uma mudança radical na tua vida. Quem anda na luz não anda perdido. Quem anda na luz não anda desacreditado. Pode viver até momentos de uma frieza, de uma apatia, de inquietações e angústias. Pode sim. E isso não servir de alerta para que você clame ao Senhor, para que você procure ajuda. Porque aí fora, as pessoas que não têm Cristo, elas estão desacreditadas, elas estão machucadas, porque a igreja caiu em total descrédito. No coração de boa parte das pessoas lá fora, isso eu posso falar com experiência própria. A mente das pessoas lá fora é: a igreja para quê? Porque tem muitas igrejas, eu não estou falando que é o caso dessa, mas tem muitas igrejas que têm vivido dias de trevas, têm vivido dias de mentira, na qual estão falando e não estão vivendo. Mas quando essas pessoas entram em uma igreja que procura viver na verdade, se esvaziando de toda mentira, de toda impureza, quando a vida de uma comunidade é vivida como deve ser, debaixo da luz, debaixo da graça de Deus, da verdade de Deus, então o poder é manifestado de uma forma plena, na qual as pessoas começam a ficar tão impactadas que elas não querem nem ir embora, elas querem ficar, porque a evidência de uma igreja que vive debaixo da luz, que procura viver na verdade, é o poder de Deus. E o Senhor acrescentava pessoas à igreja de Atos. Elas não querem voltar mais para casa, elas querem ficar na igreja, porque a igreja se torna um testemunho vivo de Cristo na terra. Pessoas se amando de verdade, sem hipocrisia, sem falsidade. Uma igreja onde há confissão de pecado sem medo, gerado por um quebrantamento santo, por uma vida santa, vivendo tudo em comum em um só pensamento, debaixo do poderio do nosso Mestre, Pai e amigo Jesus. Quem anda na luz dá fruto de arrependimento, irmãos. Amém? Queria terminar aqui com mais uma oração. Queria que você refletisse sobre isso. É impossível agradar dois senhores. É impossível andar na luz, é impossível andar nas trevas. Ou você é luz, ou você é trevas. E eu creio que você é luz. Eu creio que mesmo tropeçando em alguns momentos, eu creio que mesmo cometendo algumas falhas, a luz brilha sobre você e você tem o desejo de buscar cada vez mais o Senhor. Então medite nessa carta. Busque uma vida com Deus. Busque viver em santidade, assim como Ele é santo. Busque isso. Ore ao Senhor. Leia a palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu sei que essa palavra, ela não vai voltar vazia, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, porque eu sei, ó Deus, que essa é a palavra, eu tenho convicção que essa palavra que o Senhor queria trazer para nós, Deus. Que uma vivência baseada na Tua Escritura, ela traz luz, Deus, sabe? Ela traz luz às áreas obscuras da nossa vida, áreas que estão, sabe, na escuridão, Deus. Sabe? Ela traz, Deus, sabe, luz a uma comunhão que não tem sido baseada na Tua palavra, Deus. E eu sei, Deus, que somente o Senhor pode trazer comunhão no meio de nós. Somente o Teu agir, só o Senhor pode trazer quebrantamento no nosso coração, Deus. Então eu oro, Deus, para aqueles que têm vivido momentos difíceis, sabe, Deus, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor venha iluminar, que o Senhor venha resplandecer, Deus, a Tua glória sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sê conosco nessa noite, para a glória do Teu nome, é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos.